Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre intestino solto, as fezes moles, quase diarreicas, muito pastosas, aquosas. Muitas pessoas vêm me pedindo para falar sobre isso. O que isso pode ser? Que sinal isso pode estar dando que tem problema no nosso organismo? E o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso e reverter esse problema? Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar então sobre essa questão que atrapalha muito a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que ficam muito preocupadas, têm medo de comer alguma coisa e sair em seguida para a rua, ficam com diarreia, com as fezes muito moles, querem saber por que isso acontece, se preocupam mesmo socialmente, né? Porque não é em qualquer lugar que você consegue evacuar, e querem saber o que podem melhorar, por que isso acontece, e o que você pode mudar na alimentação para tentar melhorar isso. Vamos começar então. Não tem como a gente não começar falando que a sua dieta pode estar relacionada com isso. Quando eu falo dieta, não é dieta para emagrecer, é o seu estilo de alimentação do dia a dia pode estar contribuindo para as suas fezes ficarem mais amolecidas. Então, normalmente, pessoas que consomem uma grande quantidade de gordura no dia a dia têm uma tendência maior a ter fezes mais amolecidas. Então, lembra, talvez você não coma muita fritura, mas você come muito alimento industrializado, com muita gordura trans, essas gorduras de creme, de bomba, sabe? Recheio de bolo, chantilly. Tudo que é mais gorduroso solta mais o intestino. Então, se você consome muita gordura no dia a dia, isso pode estar contribuindo para o seu intestino ficar ainda mais solto e com as fezes mais amolecidas. Isso também acaba sendo muito comum para pessoas que não consomem fibras no dia a dia. Isso pode fazer com que as fezes fiquem mais amolecidas, porque a fibra tem aquele papel de unificar as fezes, né? Principalmente quando a gente fala de fibras solúveis que absorvem mais o líquido e deixam as fezes mais formadas. Então, se você não consome muito fibras no dia a dia, a tendência das fezes ficarem mais amolecidas realmente é maior. E se você consome muita alimentação industrializada, né, muito ultraprocessado, então observa como anda a sua alimentação e o ideal mesmo é que você busque alimentos mais natural, os alimentos mais naturais possível, mais legumes, verduras, frutas, a carne, o frango, o peixe, o arroz, o feijão, aquela comidinha mesmo caseira vai te ajudar nesse sentido. Cuidado também se você tem hábito de consumir alimentos muito picantes ou muito condimentados. Então, para algumas pessoas, a pimenta em excesso, ou cominho em excesso, curry em excesso, alimentos que podem ser até saudáveis para muitas pessoas, mas se tiver alguma sensibilidade intestinal, podem superestimular, né? Fazer com que a sua peristalse fique mais exacerbada. E quando exacerba muito a peristalse, você acelera o trânsito e aí as fezes não têm tempo de fazer a reabsorção de água lá no intestino grosso e saem mais moles. Então observa se para você tem alguma tolerância com esses alimentos picantes e muito condimentados. Se for o caso, suspende e verifica se algum deles interfere para você. Também é importante a gente falar que o consumo excessivo de cafeína e de álcool pode mudar o trânsito intestinal. A gente sabe que para algumas pessoas a cafeína está intimamente relacionada à pessoa ir no banheiro, né? Tanto que tem gente que de manhã evacuar. Tanto que tem gente que de manhã fala, eu tomo meu cafezinho, dá 20 minutos, já tenho vontade de ir no banheiro evacuar antes de sair de casa. Então é de lei fazer isso. Se a pessoa consome muito café ao longo do dia, pode estimular demais isso e fazer com que de fato você fique com as fezes mais amolecidas. O álcool nem se fala, né? Ele é muito agressivo para a mucosa intestinal, pode favorecer o trânsito intestinal de uma forma negativa, além de dar uma desbiose, poder contribuir para o crescimento de bactérias ruins e matar as bactérias boas. Então, isso também pode prejudicar esses casos de fezes mais amolecidas e até mesmo diarreia. Outra coisa que pode contribuir para as fezes mais amolecidas são as questões emocionais, o estresse, a ansiedade. Tanto que é muito comum, a pessoa passou por um susto muito grande, está passando por um período agitado na vida, está com medo, dá vontade de ir no banheiro evacuar, porque isso também acelera o seu trânsito intestinal e pode deixar as fezes mais amolecidas. Então, se isso vem acontecendo muito frequentemente com você, principalmente em situações assim de ansiedade e de estresse, é importante que você busque um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra. E lembra que eu tenho uma playlist aqui com dicas naturais também de chás, medicamentos naturais, né, alimentos bons e ruins que podem te ajudar e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Também é bom ressaltar que isso pode estar relacionado a algum tipo de infecção bacteriana, alguma infecção viral, algum tipo de parasita. Então, algo diferente, né, que pode ter entrado no seu organismo e pode ter estimulado seu intestino para soltar aquilo, né, para se livrar daquilo. Então, isso pode estar relacionado a algum tipo de infecção. Se isso continuar por muitos dias, se for episódios muito frequentes, é importante que você vá ao médico, principalmente se vier acompanhado de febre, muita cólica abdominal,
né, outros problemas outros sintomas que façam a gente perceber que isso está relacionado a alguma infecção ou infestação por vermes, é importante consultar um médico. Claro que a gente tem que falar também das intolerâncias alimentares, né? Tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem algum tipo de alergia ao glúten, alguma intolerância ao glúten não celíaca, algum tipo de alergia a outro alimento mesmo, e aí o organismo, obviamente, vai desenvolver essas manobras inflamatórias para eliminar aquilo e, devido à inflamação, estimula também o trânsito intestinal. Então, se você está vendo, eu consumo leite, meu intestino fica solto, consumo trigo, meu intestino fica solto, tenta fazer aquela dieta de exclusão. Eu até explico mais ou menos isso no meu vídeo de doenças inflamatórias intestinais, mas é sempre importante, se você acha que está com algum tipo de intolerância ou alergia alimentar, consultar um nutricionista na sua cidade, um médico, né, para fazer o diagnóstico, e depois de chegar o diagnóstico, vai ao nutricionista para ele te ajudar a organizar isso melhor. Também pode estar relacionado a algum tipo de doença inflamatória intestinal, então é bem característico da retocolite ulcerativa, da doença de Crohn, até mesmo da síndrome do intestino irritável, você ter fezes mais moles, mais diarreicas. No caso da síndrome do intestino irritável, isso pode oscilar com fezes mais ressecadas, constipadas. Mas eu tenho vídeos aqui no canal também falando sobre essas condições intestinais, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Também vale a pena lembrar que alguns medicamentos podem alterar o trânsito intestinal, né? Os antibióticos podem fazer as fezes ficarem mais moles, laxantes com certeza, e outras medicações que às vezes nem são para o intestino, mas podem ter um efeito colateral. Então, se você mudou a medicação e começou a ficar com o intestino mais solto, é importante que você fale com o seu médico e sinalize isso, porque de repente ele muda a medicação por outra, e aí você consegue melhorar, mas nunca para de tomar ou muda a dose por conta própria, isso pode ser perigoso para você. Então eu vou te passar algumas dicas de que você pode modificar no seu dia a dia, na rotina alimentar, do dia a dia, para tentar minimizar essa questão das fezes mais amolecidas. Primeira coisa, antes de mais nada, lembra da hidratação, de atingir sua meta de hidratação, porque se as fezes estão mais amolecidas, quer dizer que elas não estão reabsorvendo, o intestino não está reabsorvendo o líquido excedente que normalmente tem nas fezes. As fezes normalmente são mais pastosas no intestino delgado, e no intestino grosso a gente tem a reabsorção de água. Então, se elas passam muito rápido ali, a água em excesso sai e você tem uma tendência maior a desidratar. Então, primeira coisa é garantir que você está bem hidratado para manter os seus níveis de hidratação e saúde. Segunda coisa é fazer aquelas mudanças na dieta que eu já te falei, né? Evitar processado, industrializado, evitar consumir muito alimento gorduroso, melhorar a ingestão de fibras, principalmente as solúveis, onde, por exemplo, você pode optar por consumir aveia, que é excelente para regularizar o trânsito intestinal, a chia pode te ajudar bastante. Então, alimentos ricos em fibra solúvel podem te ajudar a dar uma regularizada melhor e deixar as fezes mais compactas, né? Mais unidas e absorver mais água excedente que estava presente nela. Observa se você vem tendo diarreia, é importante que você restrinja o consumo de lactose. Mesmo que essa sua diarreia não esteja relacionada a uma intolerância à lactose, conforme você tem episódios recorrentes de diarreia, a lactase, que é a enzima que consegue digerir a lactose, se localiza bem na extremidade da borda em escova do intestino delgado. Então, quando você tem uma descamação desse epitélio devido à diarreia recorrente, você perde essa lactase e você passa a ter uma intolerância transitória à lactose. Então, pode ser que você leve algumas semanas para se readaptar, e durante esse tempo, o ideal é que você não consuma alimentos muito ricos em lactose ou nenhum deles, para não piorar mais, porque você pode estar desenvolvendo uma intolerância transitória. Isso pode regularizar com o tempo se você tem hábito de consumir leite e derivados. Se não, voltar ao normal, é importante que você vá no médico. Evita então também os alimentos irritantes, né, que eu já te falei, álcool em excesso, cafeína em excesso, condimentos muito picantes ou comida muito condimentada, para tentar dar uma desestressada aí no seu intestino e evitar essa peristalse exacerbada que ele está tendo. Você consumir também açúcar, porque o açúcar fermenta, ele é excelente para as bactérias ruins, elas adoram consumir açúcar, e aí você tem uma tendência maior a ter desbiose, então tem um desequilíbrio nessa produção de bactérias ruins e boas, né? Na verdade não produção, mas de crescimento delas. Então, se você puder se abster do açúcar, até para não ter gases, barriga estendida, vai ser melhor para você. Por último, mas não menos importante, tenta controlar o estresse também. Como você viu, isso pode estar tudo interligado. Então, tenta fazer uma respiração consciente, tenta fazer alguma meditação, uma aula de yoga, de alongamento, pode ajudar você a se reconectar, desestressar um pouco e ajudar você também nesse caso. Me conta aqui embaixo, então, se você já sabia que essas coisas estavam relacionadas, o que te surpreendeu nesse vídeo, o que você vai passar a mudar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!